Gravando. Então, oi, gente, boa noite. Hoje eu estou aqui com a minha querida professora, foi minha professora, né, Andréa Alencar, maravilhosa. Então, nossa convidada, minha convidada, depois ela vai falar um pouquinho do Seja. Vou passar a palavra para ela, né, para ela se apresentar aqui, depois eu vou explicar por que eu chamei a Andréia para a gente conversar sobre esse tema, né? Então, a gente vai falar sobre o mal e a negação do feminino na atualidade, vai falar sobre o neoliberalismo. Então, se apresenta antes, Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Estou muito honrada de estar aqui, né? Ser convidada por aluna é sempre bom, porque a gente sabe assim, bom, nossa aula foi boa, de alguma forma, tocou, né, essa pessoa, então esse é o nosso objetivo sempre. Então, eu sou Andréa Alencar, eu sou diretora e fundadora do SEJA, né, que é o Centro de Estudos Junguianos Analistas Associados. A gente tem a pós-graduação que a Fábia fez, que é a pós-graduação em Psicologia Analítica e o Sujeito Contemporâneo. A gente tem também formação, clínica social, grupos de estudos, clubes de leitura. Então, ou seja, é um centro mesmo de estudos da teoria, voltada muito para o sujeito contemporâneo, para aquilo que nos afeta, para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos adoece. Então, o SEJA tem esse objetivo de estudar, proporcionar um atendimento clínico para quem precisa a custos acessíveis, assim como também as formações a custos acessíveis para que a gente possa divulgar a psicologia analítica. Muito bom. Depois você deixa o link do site para a gente colocar embaixo na descrição, para todo mundo conhecer. Sim, sim. E aí, eu vou começar assim um pouco sobre uma aula que me marcou muito, né? Então, eu aprendi nessa sua aula com o texto que a gente estudou sobre as interfaces da teoria junguiana com a literatura, especialmente com a obra de Fausto de Goethe, sobre a importância da integração do feminino, que foi ainda, foi, né, e ainda continua sendo negligenciado e que é bastante criticado também, apresentado na obra dos românticos. Enfim, esse movimento romântico, ele critica o racionalismo excessivo, né? Portanto, ele vai trazer uma discussão sobre a importância da integração desse feminino como uma possibilidade de não sucumbir ao mal que nos habita. Em outras palavras, a gente vai falar sobre a importância do feminino em nós, seres humanos, sobre o arquétipo do feminino simbólico ligado à natureza que é mais sensível, que é mais intuitiva, que é ligada aos sentimentos, que é ligada às sensações. E essas qualidades receptivas, compassivas do ser humano, elas geralmente na nossa sociedade elas são subjugadas, elas são desvalorizadas, né? Elas são aniquiladas na nossa sociedade. Então, geralmente se valoriza a produtividade. Então, assim, atrelando isso aos dias atuais, aos dias de hoje, a gente vê esse excesso de estímulo, né, a essa produtividade constante, a essa indução, né, na crença de que a gente é o que a gente produz. Tanto que tem esse excesso de produtos, esse excesso de serviços que o mercado produz apenas para lucrar, sem visar realmente o bem mesmo do ser humano, a valorização, né, do ser humano, porque por conta dessa crença no poder, nessa subjugação através do dinheiro, nessa fome desse poder, né, nessa fome desenfreada. E a gente acaba ficando refém desse sistema, que eu vejo que é um sistema ligado ao patriarcado. Então, a gente acaba ficando refém de uma dinâmica de luta e subjugação, que eu vejo arquetipicamente como ligada a um excesso de energia do masculino, sem o equilíbrio com esse lado feminino, né? Você vê muito isso nas empresas, eu vi muito isso dentro das empresas que eu trabalhei, esse excesso, né, do masculino, do vamos lá, vamos, enfim, faca na caveira. Então, eu queria que você comentasse como que você enxerga esse processo de expansão do mal, de opressão do feminino através de uma linha do tempo resumida. Sim. Então,
Já que a gente está falando de arquétipo, eu acho relevante a gente começar, então, pela mitologia, né? Que é uma coisa legal para a gente resgatar. É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem um mundo apolíneo, né? Ou seja, ligado a Apolo. O que é mais assim louvado no mundo atual são as características apolíneas, que é essa coisa relacionada à racionalidade, à objetividade, à produtividade. Apolo é o cara da seta certeira, né? Ele atira e nunca erra. Então, isso é muito louvado hoje, né? Entendendo que essas não são características de todo ruim. O problema é quando a gente fica somente de um lado, né? Então, se a gente for pensar mitologicamente, Apolo é o cara que daria origem ao patriarcado, né? Ele seria o pai do patriarcado. Apolo é o cara que na mitologia ele rouba o oráculo de Delfos, né? E ele não simplesmente não delega isso, né? Ele pega o poder, mas ele não diz, esse é um poder que eu roubei do feminino, né? Ele pega esse poder para ele, né? E por isso ele se tornaria assim, vamos dizer, o pai do patriarcado, que são essas características, né? De objetividade, racionalidade, né? Guerra, a flecha. Então, Apolo traz isso que, vou repetir, não é negativo. O negativo é quando a gente exagera e fica unilateralizado, né? Então, a nossa sociedade hoje, o que a gente poderia dizer, ela está unilateralizada. Quando você fala, né, do movimento romântico, o movimento romântico ele tenta justamente resgatar isso, né, resgatar essa possibilidade. É importante também a gente ressaltar, quando a gente fala de feminino e masculino, né, a gente não está falando de feminino cultural ou masculino cultural. É aquilo que delegaram culturalmente a uma característica de feminino e a uma característica de masculino, né? Então, quando a gente fala assim em resgatar a intuição, o sentimento, né? Até mesmo o onírico, a imaginação, essas características elas foram delegadas a um plano menos favorecido, né? Como se assim, isso não é importante. Importante são as apolíneas da objetividade, da racionalidade. O movimento romântico, que foi um movimento cultural muito importante, né, para a humanidade, embora, claro, nem tudo foi perfeito no movimento romântico, mas eles têm o interesse de resgatar justamente isso, né, essas características da possibilidade, da imaginação, da intuição, né, serem, da próprio contato com a natureza, serem tão importantes quanto a objetividade e a racionalidade, né? Que a gente precisaria integrar novamente essas características negadas. E essas características, na nossa sociedade, culturalmente, são vinculadas ao feminino, né? Então, por isso que a gente fala, resgatar o feminino é a possibilidade de resgatar novamente uma integralidade do ser humano. Não é que eu quero resgatar o feminino para substituir o masculino. A gente quer integrar. Nós somos integrais, nós temos todas essas características. Só que a gente passou a entender que algumas características que são nossas, elas são menores que outras. E isso é que traz o prejuízo. E quando a gente fala em não sucumbir ao mal, né, basta que a gente olhe historicamente, as guerras são feitas pelos homens, né? As guerras são feitas pelo patriarcado. Se a gente for analisar historicamente, no geral, o papel da mulher nas guerras é um papel, inclusive, de amenizar essa possibilidade, né? De trazer a possibilidade de que a guerra não é interessante, de ter o acordo, de ter. E quando um homem se propõe a fazer isso, existe dentro da sociedade uma ideia pejorativa em relação a esse homem, né? Ou ele é covarde,
ou ele não está interessado, o cara não sabe que se fulano foi atacado, tem que atacar também, como é que está falando em acordo, em paz e não sei o quê. A gente vê isso, inclusive, no momento, né, agora, atual, com as guerras pipocando, e as vozes que falam pelo fim da guerra são as vozes que são as dissonantes, né? E se a gente for analisar essas vozes, são vozes com uma característica de integração de um feminino. Então, quando a gente fala em não sucumbir ao mal, a integração do feminino seria mais ou menos nesse sentido, né? E nessa linha de tempo, cada vez mais as mulheres, essas características associadas a um feminino cultural, a cultura que disse que isso é do feminino, né? Como disse Simone de Beauvoir, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher dentro desse sistema que falam para a gente o que é ser mulher, né? Também que falam o que é ser homem. Então, nesse sentido, é que essas características acabam sendo delegadas a um segundo plano e até mesmo ridicularizadas na nossa sociedade como características menores, né? Sentir, ter intuição, entender que o contato com a natureza é uma coisa importante, todas essas características vão sendo colocadas como coisas de mulher, né? Então, se são coisas de mulher em uma sociedade patriarcal que desvaloriza o ser mulher, elas se tornam coisas menos importantes. E por isso, como eu disse, a gente segue uma linha apolínea, né? De razão, de conteúdo, de racionalidade, de flecha certeira, né? De resposta objetiva a se eu recebo algo que não me agrada, eu ataco, né? E a minha flecha é certeira. Então, se eu estou integralizado com as minhas duas partes, feminino e masculino, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou intuir antes de atacar. Então, é nesse sentido que a gente entende, né, pensando em linha do tempo, o quanto a gente vem, e há muito tempo, né? A gente não pode dizer que a questão da negação do feminino é uma coisa recente, né? Isso vem há muito tempo. E, claro, se a negação do feminino da mulher na sociedade ela é grande, as características relacionadas a isso também vão ser completamente negadas, né? Então, é uma ideia mesmo e um objetivo, né? Isso tem um objetivo, óbvio. Totalmente. E aí, pulando já para outra pergunta que eu vejo que quero que você fale, né, até sobre essa questão desse objetivo e tudo mais. E aí, como que essa pressão para produzir mais, para produzir constantemente, que eu vejo que está ligado a você reprimir esse aspecto nosso, né, de sensibilidade, de trazer espaço para a gente ser o que a gente é, de estar na intuição. Então, como que esse lugar, essa pressão por produzir, está afetando a capacidade de estar no feminino, arquetipicamente falando, e como que afeta a nossa saúde mental? Porque eu vejo, André, até pessoas assim que eu atendo que falam, eu estou procrastinando. A pessoa, ela trabalha de manhã até à noite, ela tem um final de semana para descansar, ela acha que no final de semana ela está procrastinando algum tipo de trabalho. Então, ela nem se permite descansar, é como se descansar fosse pecado, que é esse lugar que a gente está falando que é massacrado. Então, queria entender assim a tua visão. Tem um filósofo que eu gosto muito na atualidade, ele tem tido bastante destaque, que é um sul-coreano que se chama Byung-Chul Han. Ele tem um livro que chama Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas do Poder, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa sociedade do cansaço, a sociedade da produção o tempo todo, em que você não pode parar em nenhum momento. E ele tem uma fala sobre o neoliberalismo, que eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho muito importante isso que ele diz, né? Que o neoliberalismo é um sistema muito eficiente, diria até inteligente, na exploração da liberdade,
tudo aquilo que pertence às práticas e às formas de expressão da liberdade, como a emoção e o jogo e a comunicação, é explorado. Explorar alguém contra a sua própria vontade não é eficiente, ou seja, algo ditatorial, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, não é eficiente, né? Então, na medida em que toma um rendimento muito baixo, é a exploração da liberdade, dessa ideia de que eu sou empreendedor de mim mesmo, né? De que eu tenho que trabalhar e produzir para eu poder ser eficiente, ser bem-sucedido na vida. É o que ele fala, a exploração da liberdade que produz o maior lucro. Então, é essa coisa do quanto o neoliberalismo ele é inteligente, né, nesse sentido. Ele lida com essa emoção de ser bem-sucedido, de ser sucesso, de quanto mais eu trabalho, mais eu produzo, mais eu sou eficiente, né? E isso vai internalizando, né? A gente tem aí as redes sociais que cultivam isso o tempo todo. As mídias, o cinema, né? As pessoas que são representadas no cinema. E como a gente está falando de feminino, eu vou trazer um ícone, né? Do feminino no cinema. Para mim não é, mas assim virou um ícone, né? Do feminismo, inclusive, de algumas reproduções de fala e tal, que é a Mulher Maravilha, né? Ela é o estereótipo disso que você está falando, desse cansaço, dessa necessidade de produzir o tempo todo. Quem é a Mulher Maravilha, né? É uma mulher linda, é uma atriz espetacular, de fato, maravilhosa. Ela tem um corpo escultural, pernas lindas, toda bonita. Ela tiro, porrada e bomba, né? Ela bate em todo mundo, ela é guerra com todo mundo, e ela, na verdade, é aquele estereótipo do faz tudo o tempo todo, né? Então, assim, quando a gente associa o feminino a isso, né, a gente tem uma perda do que é uma característica do feminino realmente, né? Então, assim, essa Mulher Maravilha é alcançável. Eu vi durante muito tempo, até meninas muito pequenas, né? Eu não estou aqui negando a necessidade da representatividade da heroína no cinema, não é isso. O que eu estou dizendo é que é isso que o Bill Churran fala, o neoliberalismo pega aquilo que vai tocar a emoção. Então, eu vi várias mulheres falando e fazendo, agora eu tenho que fazer acontecer, porque eu tenho que ser a Mulher Maravilha. Né? Eu tenho que produzir o tempo todo, eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ser bonita, eu tenho que estar sempre bela, penteada e arrumada, eu tenho que ser agressiva, né? Porque essa é a mensagem, né? Eu tenho que ser agressiva, e essa é uma característica apolínea. Não é uma característica feminina, tá? Claro, a gente tem a Atena, que também tem essa característica guerreira, né? Mas quando a gente associa completude, que existem as duas partes, a objetividade, a intuição, né? A razão, e as não racionais, as nossas funções não racionais, nós somos isso tudo. Se eu só me apego a um lado, que é o lado que interessa a uma política neoliberal, claro, a gente está falando disso, né? Que é quanto mais você produz, mais eficiente você é, quanto mais você produz, mais bem-sucedido você é, e se cria a ideia do ser bem-sucedido, que é aquilo que você falou, ligado a um consumo, né? Ligado a consumir, 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 até mesmo que eu não preciso. E eu só sou feliz se eu tenho, não é se eu sou, é se eu tenho, né? Então, assim, a minha felicidade está sempre relacionada àquilo que eu tenho. Então, a gente pode perceber que até mesmo aquilo que seria uma vivência, né, como viagens, visitas a museus ou coisas assim, passam a ser também um consumo, né? Então, o estar bem-sucedido exige que eu produza, produza, produza e produza. O que, para a mulher especificamente, gera um peso muito grande,
né? A gente sabe, está vendo aí a quantidade de mulheres que não estão dando conta disso, até porque elas têm um outro tipo de ação diante do mundo, né? Nós temos um outro tipo de ação diante do mundo. E aqui eu não estou negando, em hipótese alguma, que sejamos também racionais, que sejamos também objetivas, que também a nossa flecha seja certeira. Só que a gente está negando todo o outro lado que também é a nossa característica e principal, pensando em feminino, que é justamente a intuição, a sensação, o sentimento, né? Aquilo que está ligado também a esse feminino. Então, quando eu produzo, entendo que eu estou só desse lado para atender essa demanda que é vendida para mim, inclusive nas mídias, né? Se eu sou uma heroína, eu sou uma heroína perfeita. Óbvio que não vou dar conta disso, né? E não são só as mulheres que não estão dando conta, porque o homem também precisa integrar isso. Senão o mundo adoece, como a gente está vendo o adoecimento do mundo, né? São guerras atrás de guerras, conflitos atrás de conflitos. E se a gente for analisar as guerras que estão acontecendo no momento, né? E a gente olhar bem diretamente para a história desses países que estão em guerra, de Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, eles são países totalmente, absolutamente patriarcais. Totalmente. Com patriarcalismo radical, inclusive, né? E aí, óbvio que isso vai dar guerra, né, gente? É visível, porque não tem ali a integração de um outro lado, que não seja esse, de você olhou para mim e eu vou devolver, né? Então não tem aí a possibilidade de diálogo. Então, quando a gente pensa em produção, a gente tem que entender que isso é uma cultura que está sendo internalizada, né? Que o Byung-Chul Han chama de psicopolítica, né? É uma psicopolítica. Se eu produzo, eu também não reflito. Eu também não penso sobre um mundo melhor. Eu produzo e consumo, produzo e consumo, produzo e consumo, né? E para que eu consumo, né? Muita gente, quem atende, né? Você atende, né, Fábio? Muitas vezes a pessoa fala, não sei nem para que eu comprei isso, não sei nem para que eu estou fazendo isso, né? Então, é meio por aí, entendeu? Eu quero trazer um exemplo aqui para exemplificar com história isso que você falou, né? A partir de um trabalho que eu tive em TI, que é majoritariamente um ambiente masculino. Acho que eu já cheguei a te contar essa história. Então, em reunião com essas pessoas, mais homens mesmo, né? Eu lembro, porque acaba que muitos deles, principalmente das gerações mais antigas, eles são criados com essa coisa, né? Sou homem, pode chorar. Então, era assim, não fui nem ao banheiro para aguentar, porque estou aqui trabalhando desde as 7, não fui nem... E era como se fosse algo maravilhoso. E, assim, dormia para os fracos, fizeram um treinamento ali com eles, né, do BOP, dormia para os fracos, faca na caveira. E eu olhava aquilo e falava, gente, essas pessoas elas não têm conexão nenhuma. E à noite, né, quando eu estava fazendo essa transição, eu atendia homens. E aí eu vi o outro lado, que é, olha, eu não aguento mais fazer esse papel para minha namorada do Príncipe Encantado, eu não aguento mais, se eu não bancar a minha namorada, eu tô achando que ela vai ir embora. Então Sim. Tem um sofrimento muito forte também nos homens, no sentido de que eles não podem também estar vulneráveis. E nós, por exemplo, eu que estava ali, eu ficava, meu Deus, Sim. Né? Como sobreviver aqui não sendo violenta quanto, não sendo agressiva tanto quanto, né? Então você acaba criando estratégias. Mas eu vejo que passa por esse lugar de estar muito nesse lugar desse arquétipo do masculino, dessa flecha que você falou, desse lugar da estrutura, muito mais. O desequilíbrio está nesse lugar do apolíneo que você fala. Sim. Porque o apolíneo, ele favorece, é isso que o Byung-Chul Han traz muito, né? O apolíneo, ele favorece a uma hierarquia,
né? Favorece uma hierarquia. Eu posso trazer um exemplo simples, né? Nós, brasileiros, eu digo nós porque foi um coletivo, foi para a rua para pedir reforma trabalhista, onde nós perderíamos direitos adquiridos, né? Porque a gente entendeu ali, foi convencido de alguma forma que receber alguns direitos era uma mordomia. Esse é um exemplo clássico, entendeu? É que assim, não, eu tenho que realmente trabalhar, 13º para quê? 30% de férias para quê? Como se essas conquistas fossem, de fato, um favor, né? Porque, na verdade, o que eu tenho que fazer é produzir, produzir, produzir para um patrão. Senão, ele não vai ter dinheiro para pagar o meu salário. Então, esse é um convencimento, né? Um convencimento diário. Por exemplo, dizer assim, os rapazes do Uber ou o pessoal de entrega, na sua grande maioria homens, né? De classes sociais menos favorecidas pela nossa sociedade, mas assim eles têm um emprego, né? E aí a gente deixa de pensar assim, quanto ganha o dono do aplicativo do Uber? Será que realmente ele iria à falência se ele pagasse direitos trabalhistas, né? E por aí vai, né? Então, assim, esse convencimento, ele não vem de uma esfera inconsciente. Vem de uma esfera inconsciente para quem está aqui embaixo. Sim. Mas ele é um trabalho consciente, né? Quando eu convenço que a mulher heroína maravilhosa é a Mulher Maravilha, eu tenho um objetivo com isso. Não é uma inocência nesse sentido. Ou quando a gente assiste filmes como... que é um filme da minha época, né, gente? Mais antigo. Vou dar um exemplo aqui. Jerry Maguire, né? Jerry Maguire, ele é o cara que ele não aceita a empresa estar explorando as pessoas sem ter uma relação humana, e de repente ele ali dentro daquela relação ele faz uma carta e ele é mandado embora e tal, resumindo, só que ele volta para o sistema. Ou seja, para ele ser bem sucedido, na verdade, tem ali toda a cena do filme, as coisas legais, né? A relação dele com o cara que é o único cliente, mas no final ele volta para o mesmo esquema, ou seja, de trabalho compulsivo, de produção, de ter aquela loucura na vida dele, que quase ele não consegue ter uma relação, e o filme termina de forma icônica, que é o menino, que é o filho, né, da mulher que ele gosta, que ele fica com ela não por uma grande paixão, mas porque ela representa também a mulher que está sempre do lado desse homem, não é a grande paixão, né? Mas ela é a pessoa que está do lado, né? Que está ali apoiando. Então, tudo isso são vendas de convencimento, né? E aquela criança que está ali arremessa uma bola e ele já pensa, opa, aí é produto. Eu posso utilizar essa criança. Então, é assim, tipo, ok, o filme te engana dizendo que houve uma grande virada. Não houve uma grande virada. Jerry Maguire volta ao ponto de onde ele saiu, que é a produtividade, que é o trabalho árduo, que é trabalhar para ficar rico, né? Mesmo que seja utilizando a criança como um produto. Então, assim, esses filmes a gente acaba assistindo e entende, ai, que lindo, que maravilhoso, uma história de amor, ele ficou com a mulher que está sempre do lado dele. Mas durante o filme mostra, não é uma grande paixão para ele, pode até ser para ela, mas ela é a mulher que está presente, que está do lado, que está ali, ou seja, útil, né? Então, tem todo um esquema midiático que vai nos convencendo e a gente não vai percebendo
de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que produzir, produzir, produzir. E se eu não entro nisso, né, se eu acabo me questionando, eu sou um fracassado. Eu sou o cara que é fracassado se eu entendo que eu posso trabalhar menos, que o dinheiro que eu ganho. Eu não sou contra o se ganhar dinheiro, eu sou contra a possibilidade de exploração que ocorre o tempo todo. Exploração de nós mesmos. Né? Então, nesse entendimento, o que fica é que, assim, eu posso viver com menos, eu posso trabalhar menos, eu posso cobrar do meu local de trabalho que eu estou sendo explorado e tal, é meio nesse sentido, né? E, no geral, as pessoas não se questionam dessa forma. Entendem que a culpa é delas, se eu não ganho dinheiro, se eu não conseguir trabalhar 12, 14 horas por dia, eu sou mal sucedido porque eu não corri atrás. Então, entra nesse esquema, entendeu? E as mulheres, claro, são as mais prejudicadas nisso, porque elas negam uma natureza, né, delas mesmas. Fora a questão dos filhos, enfim, que acaba ficando para elas, a casa ainda tem isso, né? Mas Sim. você trouxe uma questão que veio na minha cabeça agora, você falou exploração do filho. Me veio agora, assim, e eu vejo muitos pais explorando os filhos no Instagram. Já desde bebê eu fico horrorizada, e às vezes a criança ela não quer ser filmada, às vezes a mãe põe assim, você vê a criança tirando a cara, não, mas por quê? O que foi? Eu acho um desrespeito com aquela criança, você, assim, queria entender o que você pensa que pode acontecer com a saúde mental dessa criança a longo prazo, que é exposta, que ela acaba pensando que é um produto também, né? E eu vejo muita gente fazendo isso, até pessoas que não são famosas fazendo isso. E eu fico, cara, o que vai acontecer? Eu fico para morrer, assim, André, porque eu falo, meu Deus, ninguém está respeitando ali a criança. A questão da criança é muito polêmica, porque tem uma coisa que é o corpo, né, da criança, que não é dela. Os pais decidem, né? Os pais decidem sobre o que fazer sobre esse corpo, né? Que é o corpo. Tipo, aquele episódio do Dalai Lama, por exemplo, né? Que você vai lá e o Dalai Lama beija, que se vinculou muito, fez muito escândalo em torno disso e tal, mas o que é relevante ali, ninguém discutiu, que é assim, aquela criança queria estar ali, aquela criança, aquele corpo, ela foi colocada ali por vontade. É quando você pega, eu dei o exemplo do Dalai Lama, porque virou um grande escândalo, porque ele dá, né, mostra a língua para criança, supostamente cultural, não vou nem entrar nesse âmbito, mas o âmbito que eu entro é aquela criança queria estar ali com o Dalai Lama. Era um desejo dessa criança mesmo real ou um desejo incutido familiar? Como acontece quando você vê o Papa vem passando e as mães pegam aquela criança ainda bebê e colocam no colo daquela, é a santidade. Ok, mas aquela criança não tem direito ao próprio corpo, entendeu? E é isso que acontece também nas redes sociais. Essa criança não tem o direito de escolher se ela quer aparecer, se não quer aparecer, se ela gosta realmente disso, até porque essa criança não sabe ainda o que é isso. Quem sabe o que é isso, ou deveria saber o que é isso, são os pais, né? Mas as crianças são, de fato, expostas. Eu não tenho nada contra os pais que saem, estão filmando ali a criança naturalmente, tiram uma foto, postam no Instagram, porque nós estamos nesse tempo. Né? Ok, tirar foto com um amigo, postar, né? Tem até a grande polêmica, todo mundo posta felicidade. Eu falo, gente, ainda bem, graças a Deus, vamos parar de postar. Estou brincando, mas eu acho que é uma falácia, tem muita infelicidade também no Instagram, né? Sim. E assim, cabe a gente saber que aquilo que está sendo mostrado realmente é um momento de felicidade daquela pessoa, não é a vida dela, né? Então, assim, eu não tenho nada contra pais que estão no parquinho com o filho, tiram uma foto, postam. Seria como se fosse o álbum de fotografias hoje, só que é mais coletivo. O que eu sou contra é isso que você falou, a exploração, sabe?
esses vídeos que acabam virando quase vídeos comerciais dessa criança. Exatamente. Porque a criança não sabe se ela quer estar ali. Ela ainda não tem maturidade para entender o que está acontecendo ali, né? Ela não sabe ainda se ela quer vivenciar aquilo, né? Então, assim, eu tenho algumas restrições nesse sentido. Que pode ser muito legal no futuro para a vida dessa criança, ela achar aquilo tudo muito ok, e pode não ser. Né? Então, eu acho assim que o problema não é nem a divulgação, é a exploração que é feita, sabe? E que é uma exploração comercial, né? É uma exploração comercial, uma exploração de venda, uma exploração de produto. Exato. Então, nesse sentido, porque assim, uma criança que entra no balé, por exemplo, se ela não curtir mesmo, ela não vai ter mãe que consiga segurar ela ali, a não ser à custa de muito problema, né? A criança que entra na natação, no futebol e tal, ela vai desenvolver ali um gosto por aquele esporte, isso é outra coisa. Agora, uma exposição, uma entrega dessa criança para um outro, porque eu, mãe, idolatro o Papa, ou idolatro o Dalai Lama, ou idolatro determinado político, né? Pego meu filho e coloco no colo desse político, e isso eu acho uma violação de corpo, um abuso. Sim. Sabe? Que é muito comum, assim como é comum a exposição de crianças na rede. Né? Mesmo elas dizendo não, né? Às vezes você fala, e não, até de situações vergonhosas para a criança, né? De situações que a criança está passando vergonha, que é uma vergonha para aquela criança, e são expostas como memes, como coisas para as pessoas rirem. Então, assim, tudo bem que o adulto permita que faça isso com ele, aí o cara é adulto, ele está ali tomando uma decisão de se expor daquela forma. Mas a criança, ela vira um produto de venda, né? E sem a opção de domínio sobre o próprio corpo. Então, isso não é recente, né? As redes sim, mas essa coisa da criança não ter autonomia sobre o próprio corpo é desde sempre, né? As mulheres ainda não têm autonomia sobre o próprio corpo, né? Exatamente. Que a discussão sobre aborto continua sendo uma grande discussão. Se a Anitta dançar mostrando a bunda que é dela é pecado ou não é, é uma coisa horrível, não deveria. Então, assim, as mulheres ainda não têm, né, o direito ao próprio corpo. Imagine a criança. Então, eu acho que a questão é além, sabe, Fábio? É a coisa do direito ao corpo. E os pais deveriam preservar isso. Sim. Deveria ser uma função obrigatória dos pais, e eu acho que deveria ser proibido que pais usassem os filhos da forma que vêm usando. Né? Não é recente, como eu digo, isso não é uma coisa recente, né? Isso é uma coisa antiga, só que hoje isso está muito mais difundido por causa das redes sociais. Mas eu acho um absurdo. Acho que é tanta preocupação com liberação de aborto, se a mulher vai fazer o aborto ou não, e com as vidas que já estão aí, não existe nenhum tipo de preocupação, entendeu? E que a gente vê diariamente exploração. Estou nem falando de abuso sexual, porque isso a gente sabe os números, né? A gente sabe o que acontece no Brasil especificamente, prostituição infantil, exploração e tal. Eu estou falando de outra coisa, que os pais sequer compreendem que aquela criança também tem direitos, né? E o quanto isso psicologicamente no futuro afeta essas crianças, né? O quanto essas crianças vão para a clínica ainda crianças, com 30 anos, ainda presas lá nesse abuso, ainda presas lá nessa exposição, ainda presas lá nessa coisa do ter ido contra a vontade ser expostas em redes sociais, expostas a pessoas que elas não gostariam de ter sido expostas, né? Então, assim,
É muito complicado isso, porque é um tema até que vai além da discussão que a gente está tendo de feminino, né? Sim, sim. Tema Mas que não deixa de ter a exploração, né, do neoliberalista dentro disso. é uma exploração que Dessa forma, ficou mais, produtizar aquela criança. mais consistente no neoliberalismo, mas já existia, Ah, sempre sim, com existiu. A certeza. criança nunca foi dona do próprio corpo. O Não, corpo dessa criança pertence aos pais. Tanto que, né, bate-se nas crianças, ainda acha-se que está educando, porque aquele corpo não pertence a ela. O que a gente está dizendo para essa criança é que esse corpo não te pertence. Entendeu? Então, ao invés da gente ensinar os cuidados com o corpo, a preservação, o olhar para si mesmo, o que a gente diz é: você não tem um corpo. E isso, óbvio, no futuro é um grande problema na clínica, né? é bem possível dela ser abusada, né? Porque ela. Sempre, sempre, sempre. Especialmente o feminino, aí sim, especialmente as mulheres. Né? Exato. Que não exista um abuso. Eu lembro que você falou isso para mim uma vez, né? Que o abuso, às vezes, ele está ligado a esse lugar do corpo, o teu corpo me pertence, né? Isso. Desse lugar de achar que pode pegar, né, como pertence o corpo da mulher. Mas isso é muito forte, né? Exatamente. Então, isso, sim, também é uma venda do neoliberalismo? É. Porque o domínio sobre o corpo da mulher interessa ao patriarcado, né? Interessa todo esse processo de submissão, de entrega. E hoje eu acho que tem um agravante em relação às mulheres, porque além de tudo isso, do corpo não pertencer a elas, né? Voltando para as mulheres aqui, tem o agravante de que eu também sou apolínea, né? Eu estou totalmente unilateralizada nas características de Apolo. Então, eu também vou achar, ok, esse corpo não me pertencer. Então, isso é um problema sério, né? Porque a gente acaba servindo a esse processo neoliberal, patriarcal, né? De que também o meu corpo não me pertence. Porque eu estou ligada a Apolo, né? Eu estou constelada, eu estou vinculada a entender que essas são as únicas características que servem. Então, por isso, quando você falou assim, eu trabalhei em empresa só com homens, mas também as mulheres dentro dessas empresas sucumbem, né, a uma lógica apolínea. Com certeza. E quanto mais grita e tal, aí falam, né? Pau na mesa, essa mulher, né? Aí sim ela é ovacionada. Exatamente, exatamente. A gente tem movimentos, né, de mudança, a gente viu aí a ministra da Nova Zelândia trazendo uma outra perspectiva e possibilidade, né? A gente tem aí alguns movimentos no sentido de, sim, eu governo, eu sou diretora de uma empresa, mas eu sou mulher, né? Eu tenho uma característica de governar que, sim, é objetiva, sim, é racional, mas sim, também é intuitiva, sim, também é ligada ao sentimento, sim, também numa questão de integrar, né? Para a gente não ter uma ideia. E que os homens deveriam fazer também, a gente teria um mundo porque melhor. Eles também têm tudo dentro deles, né? A gente tem tudo. E acaba que a gente unilaterizou, como você falou. Sim, exatamente. Eu vejo, né? A gente já passou por várias questões aí, mas e agora para a gente fazer um movimento de contracultura, um movimento, eu vejo que tem essa questão da consciência, a gente ganhar consciência, ganhar expansão, ganhar entendimento, mas o que você vê, né, surgindo de movimentos para que a gente possa trazer esse equilíbrio? Tanto para o mercado de trabalho, você vê saída? Porque eu tenho visto movimentos crescendo, né?
Mas às vezes eu acho que eu sou otimista demais. Então eu queria saber de você, se você vê saída, se você vê que as coisas elas podem melhorar, porque no meu otimismo eu acabo, poxa, mas tem o movimento dos homens também tentando trabalhar isso, tem o despatriarcando, né, daquele Sim. professor Nicos, enfim, tem todo um movimento que eu acredito que vem, né, ao longo do tempo também crescendo, e queria entender o que você pensa sobre isso. Bom, eu acho assim que isso não é uma coisa rápida, não é uma mudança rápida. Gostaria, eu adoraria, sinceramente. Eu acho Com certeza não. que as mulheres, para alcançarem algumas conquistas, elas tiveram que, de fato, se ligar a uma lógica apolínea e continuam tendo o quê? Né? Porque também não é uma coisa simples, né, de se fazer do dia para a noite. Eu acho que esse movimento que a gente já faz aqui de falar sobre isso já é uma coisa que gera uma reflexão. Né? Eu acho que o trabalho na clínica gera uma reflexão e eu entendo que sim, existe um movimento de mudança feminina, sim, e eu acho que ele está tão forte que por isso a gente tem uma retração nesse momento. Eu entendo que como a gente vinha, e aí eu vou dar uma ode aqui aos românticos, ao movimento cultural Sim, romântico, eu acho que desde o movimento cultural romântico a gente vem num processo de revisão dessa nossa racionalidade exacerbada, né? Então, esse processo é lento, de fato. E houve um momento em que as mulheres tiveram aí que, no meio desse caminho, para conseguir conquistar tudo que foi conquistado, né? Como direito a voto, como buscar a equiparação salarial, entender que, para a gente pensar um pouquinho, gente, até 1974 as mulheres não podiam alugar um imóvel sozinhas. Gente. Elas precisavam de autorização, não é uma coisa tão longe da gente assim, né? Então, assim, até 1978, acho que as mulheres ainda precisavam também de uma autorização para viajar, para ir em coisas, não podiam se separar, né? Se aquele casamento tivesse ruim, elas tinham que ficar atreladas àquilo ali. E para a mulher era sempre um estigma estar sozinha. Um estigma. Então, assim, para todas essas conquistas, a mulher teve obrigatoriamente que entrar nesse mundo patriarcal, assumindo a lógica desse mundo. Ok, a gente reconhece esse movimento, né? Só que o que eu percebo é que isso vem mudando, né? Essa perspectiva, começaram a surgir questionamentos sobre isso, até mesmo pelo posicionamento dos homens, o mundo bélico, que né? Quem é que é tão bélico assim? É uma característica feminina ou masculina, né? De onde vem isso? Então, eu acho que esses questionamentos começaram a crescer, inclusive questionamentos em relação ao neoliberalismo, né? Será que isso é bom mesmo? Eu estou comprando essa ideia de que trabalhar 14 horas por dia é o correto? Como assim? Que horas eu vivo? Então, esses questionamentos começaram a surgir, né? E eu acho que aí, nesse sentido de começar a surgir essas coisas, o outro lado se sentiu acuado, né? O outro lado, que está numa zona de conforto, que é a zona do poder, ele começou a se sentir acuado. Então, acho que a gente está no meio de um conflito para a mudança. Eu sou otimista. Eu acho que, é claro que ia ter uma reação, mas eu acho que existe sim uma mudança, né? Primeiro, no encontro das mulheres, nas mulheres começando a perceber que elas podem caminhar juntas, que não são inimigas, que não competem com elas mesmas, né? Então, eu acho que existe um movimento que favorece essa ideia de que a gente caminha para uma mudança. Agora, é claro, eu acho que isso é lento, acho que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Acho que são movimentos sempre árduos, né, de conquista, mas ainda assim penso que o principal é que as mulheres comecem a refletir, né? Que como agente transformador de uma sociedade.
e não. Eu acho até na possibilidade de rever, inclusive, os usos da comunicação, sabe? De que forma a gente aceita as mídias, de que forma a gente aceita essas coisas que estão nos bombardeando diariamente. Então, nesse ponto, eu acho que a gente começa a fazer algumas mudanças, né? Refletindo sobre isso. É claro que a gente está numa bolha, né? A gente tem uma população que é alijada de todos os direitos possíveis e imaginários, inclusive de refletir sobre si mesmo, né? Que muitas vezes não tem nem tempo, né, Andréia? Porque está lá produzindo, produzindo, produzindo. Cabe a gente que está numa bolha, que tenha consciência, começar a ampliar esses espaços, que inclusive é um dos objetivos do Seja, né? A gente tem parceria com uma ONG para atender pessoas que estão nessa situação de não ter direito nem a refletir sobre si mesmo, né? Então, eu acho que quem está nessa posição tem de privilégio, porque é um privilégio a gente poder estar aqui numa sexta gravando uma conversa reflexiva. Eu acho que cabe a gente ampliar esses espaços o máximo que a gente puder para aquelas mulheres que não têm essa possibilidade de reflexão, para aqueles homens que ainda estão longe dessa reflexão, né? Então acho que é uma obrigação nossa. Mas acho que esses espaços estão surgindo, eu acho que cada vez mais os nichos femininos, né, estão conseguindo compreender a importância de ampliar esses espaços. Eu tenho visto movimentos interessantes, então eu penso que assim, amanhã o mundo mudou? Não, mas eu acho que a gente planta hoje uma semente para quem sabe daqui a 200 anos. É isso, gente. Para quem sabe daqui a 200 anos a gente ter de fato um mundo que compreenda a importância da gente unir duas forças, né? Que é a força apolínea com a nossa força feminina, né? Que está mais ligada a isso, né? A intuir. Eu vejo movimentos importantes em relação a isso. A trazer de volta essa possibilidade de unir o que o Jung chama de ânimos e ânima, né? O arquétipo do ânimos e o arquétipo da ânima, para que a gente possa integrar essas possibilidades tanto nas mulheres quanto nos homens. E aqui a gente fala mulheres, incluindo mulheres trans, né? Todas as possibilidades, os homossexuais, a integração daquilo que é uma energia arquetípica anímica, né? Que é ânimos e ânima. Então, seria essa possibilidade. Para o ser humano. Independe de gênero, né? Porque o masculino ele está fraco, o masculino está forte, o feminino está bem mais fraco em todos nós, né? Eu vejo. Em todos nós, eu digo em termos de sociedade no geral, dessa sociedade que nos induz a produzir e a ser essa máquina de produção, né? Então eu vejo, e eu não sei se você sabe, mas no tarô, a carta do mundo, que é o arquétipo da finalização de um ciclo, ele ocorre a partir dessa integração do nosso lado, dentro de nós, né? Quando algo se encaixa, o yin e o yang, né? O ativo e o receptivo. Então, dentro de nós, quando algo encaixa, a gente muda a nossa percepção, a gente muda o ciclo. Então, eu vejo, assim, muito importante a gente fazer essa integração e a gente ainda é muito longe, mas eu, por exemplo, Seja é um lugar que eu senti esse movimento. Sim. Até gostaria que você falasse mais do teu projeto, do Seja, desse projeto da ONG que eu não estava sabendo. Então, o Seja é um centro de estudos junguianos, né, de analistas associados. Nós somos um grupo de 6 pessoas, e nós estamos formando mais analistas para fazer parte dessa egrégora, né, desse movimento. Então, somos um grupo voltado para uma discussão contemporânea, então, sim, a gente fala de política e psicologia, a gente fala
do mundo que a gente está vivendo, a gente discute o aborto, a gente discute a guerra, sim, porque a gente entende que isso faz parte da vida diária de todo mundo, a gente discute as questões da psicopolítica, né, do quanto o neoliberalismo influencia as decisões coletivas, inclusive, de uma sociedade. Então, a gente discute sobre tudo isso numa possibilidade de reflexão. E a gente entende a importância da integração disso que a gente está chamando aqui de feminino, né? Entendendo que não é esse feminino cultural, é aquilo que disseram que pejorativamente é do feminino, mas que é do ser humano, né? É uma característica que nós abandonamos. Então, a gente discute muito sobre isso também, sobre essa possibilidade e necessidade de integração. E a gente tem a formação de analista, onde a gente forma analistas, né, que já tenham feito uma pós-graduação em psicologia analítica, um requisito básico para se entrar na formação. E a gente tem uma pesquisa hoje com uma Sigmund Freud Université, né, que é de Paris, a gente tem uma pesquisa associada com eles também. Então, a nossa ideia é essa, é ampliar os espaços, e temos também essa parceria agora com a ONG Trilho, né, onde a gente consegue atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, no sentido de levar essas pessoas à reflexão, de resgatarem a própria vida. Na sua grande maioria são mulheres, né, que estão em situações de vulnerabilidade mesmo, de estresse, e numa situação socioeconômica muito vulnerável também. Então, a gente atende em parceria com eles, os nossos analistas em formação atendem essas pessoas gratuitamente, e a gente faz ainda trabalhos, a gente está com proposta de trabalho com eles ano que vem, e é isso, seja esse espaço onde a gente pretende trazer uma discussão, sim, de resgate do feminino como possibilidade de integrar uma parte que está esquecida, abandonada, alijada, e que a gente entende que é importante para a completude, para a sobrevivência do ser humano na Terra, para que a gente permaneça nesse espaço, né, que nos é concedido, né? A Terra não é nossa, ela nos concede um espaço, né, para que a gente viva aqui bem, entre nós mesmos e também com o planeta que a gente habita. Então, seja esse espaço de discussão da psicologia num sentido de possibilidade de refletir sobre mim mesmo, sobre a minha atuação no mundo, sobre a minha completude, integrar quem eu sou na totalidade. Então, é esse espaço que a gente criou e que tem a pós-graduação também em Psicologia Analítica e o Sujeito Contemporâneo. Para o ano que vem, a gente deve lançar ainda outro curso de pós-graduação que está aí nascendo. Então, esse é o SEJA. Depois eu vou colocar, né, o link para quem quiser entrar em contato, vou colocar o link do site, porque Sim. É um espaço que vale muito a pena conhecer, enfim. Fico imensamente feliz, é um prazer ter você aqui. Obrigada pela tua contribuição, vai ser muito importante ter a tua contribuição no canal, porque eu quero trazer pessoas que tragam essa elucidação, né, de como que o nosso feminino interno, que dizem culturalmente que é o feminino, está massacrado, e quanto a gente precisa resgatar esse nosso lado. Então, gratidão por ter vindo, e é isso, a gente se fala, quem sabe se não venha uma próxima aí para um outro assunto. Eu que te agradeço, né? Um convite muito especial, como eu disse no início, ser convidado por aluno é sempre uma coisa especial para a gente, que é a professora, né? E tudo. Então, muito obrigada pelo convite. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho de muita importância, né? Que é o que você disse, o que está sendo feito. Eu acho que isso é que está sendo feito. Né? Você está falando sobre isso. E criando espaço para falar sobre isso, realmente é o que
precisa ser feito, né, para a gente começar a refletir mesmo nessa necessária mudança, nessa integração, para que a gente não sucumba ao mal, né? Mal no sentido da nossa própria destruição, da nossa própria fuga do nosso caminho, né? E na perda de quem somos, porque é isso que está acontecendo atualmente, né? Então, muito obrigada, adorei estar aqui. Obrigada a você também. Fica aí mais um pouquinho, eu vou finalizar o vídeo só para te dar tchau, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo.